amor do nosso Senhor não falha. Você crê nisso? Eu creio. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jonas. Enquanto você abre a sua Bíblia, quero orar e entregar ao Senhor esse momento que teremos diante da sua palavra. Senhor, como nós somos gratos a Ti, Pai. Somos gratos porque o Senhor, mais uma vez, nos deu essa rica oportunidade, Senhor, de estarmos diante da Tua palavra, de exaltarmos, de louvarmos o Teu nome. Senhor, o que nós queremos nessa noite, Senhor, é que no nosso coração não exista nenhuma barreira diante da Tua palavra, não exista, Senhor, nenhuma resistência, mas que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, tudo aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Isso que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, você abre aí no livro de Jonas, você que talvez esteja usando aí o seu dispositivo para assistir a transmissão, você pode acompanhar aí, vai ser projetado. Lá no capítulo 1, a gente vai ler os primeiros versículos aí do livro de Jonas. Então, Jonas 1, a partir do versículo 1, onde diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Versículo 3, Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. A gente vai ler até aí. O livro de Jonas, ele é um livro que é curto, tem poucos capítulos, mas é um livro muito conhecido, né? E a história de Jonas é uma história que é muito curiosa. Quem nunca se pegou se perguntando a respeito dessa possibilidade de um homem ser engolido por um peixe e sobreviver ali no ventre desse peixe, ali durante alguns dias e depois sair vivo, não é? E é a história aí, o trecho mais conhecido aí do livro de Jonas. Mas se a gente olha para a história inteira de Jonas, é uma história que desperta bastante a nossa curiosidade e que tem diversos fatos que acontecem ao longo da história que despertam o nosso interesse, principalmente a respeito de coisas que seriam impossíveis ou pelo menos são estranhas dentro aí do contexto do livro. E se a gente for olhar a própria figura do profeta, a própria pessoa de Jonas, não é uma figura muito comum dentre os profetas. Se a gente for olhar para os profetas, a Isaías, Jeremias, olhar para Ezequiel, Elias, a gente vai ver um outro tipo de pessoa, um outro tipo de personalidade, que quando a gente olha para Jonas, a gente vê algo totalmente oposto. Eu consigo imaginar, de repente, uma mãe orando pelo seu filho, né? Olha, que meu filho seja como foi Isaías, que meu filho seja como foi Jeremias, como foi Ezequiel. Mas você consegue imaginar alguma mãe, de repente, orando para que seu filho fosse como o profeta Jonas? É um pouco estranha essa figura de Jonas. Jonas é uma espécie de herói aí no texto, mas não tão herói assim. Ele é aquele cara que foge da missão que é dada a ele, que vai para o lado oposto daquilo que o Senhor tinha dito que ele tinha que fazer. E aí a gente vê essa figura tão estranha desse profeta, mas mesmo assim Deus tem algo para falar conosco através da experiência da vida de Jonas. Então, para a gente entender um pouco aí do que Deus quer falar conosco na história de Jonas nessa noite, vamos voltar um pouco e entender quem era Jonas. Quando aí no versículo 1, o escritor do livro de Jonas diz aí que a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, ele não está simplesmente dando um nome ao acaso, mas ele está identificando esse profeta chamado Jonas. Quem é esse Jonas a quem o Senhor chamou, a quem o Senhor convocou para ir pregar em Nínive? Isso porque o nome Jonas, filho de Amitai, já é citado na Escritura. Se você for comigo lá em 2 Reis, no capítulo 14, 2 Reis, no capítulo 14, a partir do versículo 23, 2 Reis 14, 23, a gente vai ver ser citada aí essa pessoa de Jonas. Diz aí, no 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá,
Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, começou a reinar em Samaria e reinou 40 anos. Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jamais se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Restabeleceu os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar de Arabá. Aí preste atenção aí, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada por meio do seu servo, olha quem aparece aí, Jonas, filho de Amitai, o profeta que era de Gat-Hefer, porque o Senhor viu que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse a Israel. Então a gente vê Jonas sendo citado, e não por acaso, aí nesse momento da história de Israel. Jeroboão, como a gente leu aqui no texto, era um rei mau, era um rei que não temia ao Senhor, mas ainda assim, nos dias de Jeroboão, Deus teve misericórdia do povo de Israel, e através das mãos ali de Jeroboão, Deus restabeleceu as fronteiras de Israel. O que significa isso? Restabeleceu ali a proteção de Israel, os limites de propriedade, reconquistou terras que antes tinham sido tomadas ali por povos ao redor. E tudo isso foi uma obra que Deus fez ali no povo, e Deus anunciou isso através de quem? Está aqui a figura de Jonas. Então, se a gente olhar para Jonas nesse período, Jonas é uma espécie de herói. Você imagina Jonas como aquele que nesse momento falou, trazendo esperança para o povo. Então eu imagino que depois dessa profecia se cumprir, de Jonas falar ao povo, e realmente Jeroboão ali restabelecer os limites, Jonas devia ser um cara bem visto no meio do povo, como uma espécie de herói, alguém que anunciou coisas boas. E aí quando a gente volta lá para o livro de Jonas, e você já pode voltar comigo, e a gente vê Jonas recebendo uma missão de Deus, e Jonas fugindo, a gente começa a ver um outro perfil de Jonas. Um Jonas que parece ser diferente daquele Jonas apresentado no livro de Reis. Então, quando a gente vê aqui Jonas fugindo, a gente começa a se perguntar, o que será que aconteceu? O que se passou na mente, no coração de Jonas, para que Jonas não aceitasse aquela missão de ir até Nínive, mas antes ele fugisse e fosse ali para Tarsis, se escondendo da presença do Senhor. Então, para a gente começar a entender isso, aí no livro de Jonas, a Bíblia diz que ele foi enviado para Nínive. Quem era Nínive? Nínive era uma cidade que foi fundada muito tempo atrás na Bíblia. Você pode ver a fundação dela lá em Gênesis 10, se você quiser anotar para ver. E é uma das cidades que é fundada por um homem terrível na Bíblia, que é chamado Nimrod. Ele começa a acumular poder e acumular pessoas ao redor, e ele é o fundador dessa cidade. E toda a história vai dizer que essa cidade era uma cidade muito perversa. Então, os piores tipos de torturas, os piores tipos ali de práticas que uma sociedade podia ter, era o que Nínive tinha. Então, esse é o lugar para o qual Deus envia Jonas e diz, Jonas, eu quero que você vá até Nínive e pregue. Logo, então, seria muito plausível, muito possível, que a gente dissesse que Jonas teve medo. Que Jonas, sabendo de todo essa fama de Nínive, e toda essa forma como eles tratavam as pessoas e a sociedade se comportava, que Jonas começasse a pensar, se eu for para lá e eu pregar algo diferente do que eles estão acostumados, do que eles querem ouvir, com certeza eu vou ser morto, então eu não quero ir para lá. E essa é a primeira coisa que vem à nossa mente a respeito da possibilidade de Jonas ter fugido. Só que o problema e aquilo que se passa pelo coração de Jonas, pela mente de Jonas, não é esse, não é o medo de ir para Nínive. E o próprio Jonas, no seu livro, vai dizer para a gente qual é o motivo, qual é a razão dele não querer ir para Nínive e dele fugir e ir para outro lugar tentando se esconder do Senhor. Quer ver isso? Vamos lá em Jonas no capítulo 4. Já adiantando, alerta de spoiler na história, Jonas, a gente vai ver, ele realmente vai a Nínive, ele tem uma experiência ali com Deus, ele vai lá para pregar, e ele prega em Nínive, e Nínive se arrepende. Nínive realmente se converte e se derrama diante do Senhor, e Deus perdoa.
E aí olha o que Jonas ora aí no capítulo 4, no versículo 2. Jonas 4, versículo 2. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Ou seja, ele está se referindo a algo que ele falou antes de sair na sua missão, né? Quando ele fugiu da presença do Senhor. Não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que muda de ideia quanto ao mal que anunciaste. O problema de Jonas não era o medo de sofrer a morte ou de sofrer algum tipo de retaliação. O problema de Jonas não era ser ignorado por aqueles que iriam ouvir a sua mensagem. O problema de Jonas é um problema com a misericórdia de Deus. O problema de Jonas é um problema com a bondade de Deus. O problema de Jonas é que na mente dele era inconcebível que os ninivitas, sendo tão cruéis, que os ninivitas, sendo tão pecaminosos, eles pudessem ouvir a palavra, receber a palavra, crer na palavra e se arrependerem dos seus pecados. Isso era algo que Jonas não podia aceitar, como aquele povo que fazia tantas atrocidades, fazia tantas coisas ruins. Como aquele povo poderia se arrepender e ser restaurado pelo Senhor? E Jonas conhecia e sabia que se aquele povo se arrependesse, o Senhor restauraria aquele povo e o Senhor não os destruiria. A gente tem a impressão aqui nesses versículos que se Deus de fato fosse destruir Nínive, ainda que Nínive se convertesse, Jonas iria com toda a alegria para pregar. Jonas iria com toda a sua satisfação, com toda a sua intenção. Mas como ele sabia que Deus é um Deus misericordioso, ele não queria ir para Nínive e ele foge para Tarsis. E a minha pergunta é, será que esse problema de Jonas é um problema que a gente ainda encontra hoje em dia, muitas vezes em nossos corações, em meu coração, e quem sabe você vai se identificar com isso também? O que eu estou querendo dizer com esse problema? Não poucas vezes acontece, aí quero que você leve a sua imaginação junto comigo, de uma pessoa muito ruim, uma pessoa que fez várias coisas ruins, pensa de repente um assassino, quem sabe dos mais cruéis, quem sabe envolvido em coisas terríveis, quem sabe com violência e quem sabe até contra crianças e indefesos. Imagina essa figura, uma pessoa terrível. E aí não poucas vezes acontece de uma pessoa dessas se render ao Evangelho, se converter, ser tocado pelo Senhor e se converter dos seus caminhos. E não poucas vezes nós ficamos incomodados, e quantas vezes nos vem à mente, ora, mas como que sendo essa pessoa tão ruim, e tendo feito tudo que essa pessoa fez, e tendo errado, e tendo agido violentamente, tendo gerado dano em outras pessoas, agora essa pessoa se converte, aquele termo, né? Agora essa pessoa passou para crente, né? E aí agora, então está tudo bem. E agora, então, ela é justa diante de Deus. Agora, então, Deus não vai mais puni-la por conta daquilo que ela fez. Isso muitas vezes vem ou não vem nos nossos corações, quando a gente vê determinado tipo de situação. Imagina aquele político corrupto que roubou a vida inteira, prejudicando outras pessoas, de repente tirando de áreas como saúde e educação, escondendo dinheiro, utilizando de propina. E aí acontece que essa pessoa se converte e se rende ao Senhor. Ainda incomoda ainda mais quando de repente isso acontece próximo de um leito de morte, né? E aquela pessoa, quem sabe nos últimos momentos, ela entrega a sua vida ao Senhor. E o que de corriqueiro vem à mente? Não, mas como assim? Essa pessoa fez tudo de errado a vida inteira. Essa pessoa roubou, essa pessoa usurpou, essa pessoa agiu de forma desordenada e agora ela está perdoada diante de Deus, essa pessoa é digna de receber o perdão de Deus, essa pessoa é digna de receber a misericórdia de Deus.
E esse problema que ainda é real para a gente hoje é o problema que Jonas enfrentou. E qual é a resposta que o livro de Jonas dá a esse problema e a resposta que ele dá para mim, dá para você nessa noite? É que nenhum de nós somos merecedores de receber a graça e a misericórdia de Deus. Nós recebemos a graça e a misericórdia de Deus unicamente porque Deus é bom. Nós recebemos a graça e a misericórdia de Deus unicamente porque Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus de amor e que tem prazer em salvar e não prazer em condenar. E como essa palavra é poderosa para as nossas vidas, quando Jonas entende isso, se Jonas entende isso, se nós entendemos isso, nós começamos a pensar quem somos nós para restringir, de alguma forma, a quem o Evangelho deve ser pregado. Quem somos nós para, de alguma forma, tentar escolher quem deve receber a mensagem do Evangelho e quem não deve receber? Eu garanto que, assim como eu, você já passou por situações de você olhar para determinada pessoa e você pensar, nossa, essa pessoa ela vive uma vida tão íntegra, uma vida tão justa, tão reta. Essa pessoa ela merece que eu pregue o Evangelho, porque essa pessoa só falta que ela se converta. E aí nós olhamos para outros que talvez tenham uma vida que aos nossos olhos é uma vida tão ruim, uma vida tão distante dos caminhos de Deus, e nós pensamos, olha, essa pessoa realmente não tem jeito, essa pessoa não merece a pregação do Evangelho. E o que eu quero dizer é que mesmo essas pessoas, aqueles que a gente pode pensar na nossa mente serem os piores dos pecadores, Cristo morreu para salvar os piores dos pecadores. Cristo morreu para chamar aqueles que não são, para se renderem à vida eterna. E essa é a mensagem do livro de Jonas. Se a gente voltar aí um pouco no livro, então, lá no capítulo 1 de novo, a gente vai ver que o próprio livro vai dando várias pistas e Deus vai de diversas maneiras tentando passar essa verdade para Jonas e tentando comunicar a Jonas esse amor dele incondicional por todo tipo de pessoa. Quer ver aí? Então vamos voltar aí e passar o olho no capítulo 1. Primeira coisa que acontece então, Jonas se levanta para fugir da presença do Senhor, Jonas então entra ali no navio e Jonas se dirige para Tarsis. Só que o que acontece? Ele consegue chegar em Tarsis? Não. No meio do caminho, a Bíblia vai dizer aí que uma tempestade se levanta, e não de forma natural. Isso está aí no versículo 4, Jonas 1, versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta, que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, levanta-se ali uma tempestade, né? E aí, no meio daquilo tudo, daquele movimento, né? Começa a acontecer algo um tanto quanto interessante aqui no livro. Olha o versículo 5. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Clamavam cada um ao seu Deus. E aí já no final do versículo 5 vai dizer, Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, ali havia se deitado e dormia profundamente. Então eu vejo os marinheiros ali, eles começaram uma espécie de vigília de oração, uma espécie de reunião para tentar resolver aquele problema. Claro que cada um ao seu Deus, ao que eles criam, e Jonas dormia. Jonas estava dormindo. E ali aqueles marinheiros tentando arrumar alguma forma de se salvar. É aquela história do avião caindo, né? De repente tinha um monte de marinheiro ateu, que não cria em nada naquele navio, mas começou a tempestade. E aí o capitão do navio, ele vai falar com Jonas, olha Jonas, ora também ao seu Deus, seja lá qual for o seu Deus, para que ele venha nos salvar, para que a gente se liberte disso. E aí entra em curso o segundo milagre que acontece aí no livro. Eles jogam sortes ali para tentar descobrir qual é o problema, isso está no versículo 7. E aí lançando sorte, cai justamente sobre quem ali? Cai sobre a pessoa de Jonas. E aí quando eles vão então falar com Jonas, eles perguntam Jonas, de onde que você veio, o que está acontecendo, qual é o motivo disso tudo? Jonas inconscientemente faz aí a primeira pregação dele no livro. Isso está no versículo 9. O que ele diz aí? Depois de eles perguntarem de onde que ele vinha, quem ele era,
Aí o versículo 9, Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Jonas, nessas curtas palavras, o que ele diz? Que ele é servo do Senhor e que esse Senhor Deus, a qual Jonas serve, não é Deus como os outros deuses. Ele é Deus do céu, ele é Deus sobre todos os outros deuses, e ele também é o Deus que fez o mar e fez a terra, ou seja, aquela tempestade que está acontecendo, o mar que está se revoltando, o Deus de Jonas é Senhor sobre aquilo tudo também. E eu acho muito interessante no livro de Jonas, quase sarcástico aqui, né? Que Jonas não faz isso com a intenção de pregar para aqueles homens, né? Jonas não faz isso com a intenção de que eles levassem aquilo como uma forma de evangelismo e então se convertessem a esse Deus. Jonas não fala nessa intenção. Mas o que acontece? Os caras escutam Jonas e eles creem. Olha aí o versículo 10. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Eles podiam olhar para Jonas e falar, né? Ah, Jonas, seu Deus é Deus do céu e do mar? Não, nós cremos aqui nos nossos deuses, nas nossas coisas. Mas eles não agem assim. Aqueles homens acreditam naquela pequena sentença de Jonas. A gente pode dizer que na Bíblia, Jonas é um dos missionários mais bem-sucedidos sem querer. Ele nem queria que os marinheiros se convertessem, ele não queria que Nínive se convertesse. Ele fala com os marinheiros se convertem, ele fala com Nínive e Nínive se converte. E Deus já está, então, dando muitos sinais para Jonas de que a sua misericórdia é sobre todos os povos, mesmo aqueles marinheiros sendo idólatras, sendo pessoas de todo tipo de espécie, eles devem ouvir a mensagem do Evangelho, eles devem ouvir a pregação de que Deus é Deus do céu e Deus é Deus da terra. E muitas vezes esse tipo de misericórdia de Deus que vai em direção a pessoas que são improváveis, ela leva a gente a se mover, né, e a pensar dentro da gente em relação a isso. E muitas vezes, assim como Jonas, o que isso causa? Causa que nós fugimos daquilo que é a nossa vocação. Jonas recebeu uma vocação de Deus para ir para Nínive, mas por conta da sua descrença na misericórdia de Deus, ele foge. E muitas vezes nós, como cristãos, nós como igreja de Cristo hoje, nós fugimos da nossa vocação essa de pregar o Evangelho a todo mundo, a toda criatura, por conta dos nossos problemas com a misericórdia de Deus. E a gente nem precisa ir longe para isso. Eu estou falando daquela pessoa do seu convívio, aquela pessoa com qual você muitas vezes passa o dia, quem sabe em um ambiente de trabalho ou tantos outros ambientes, e que tantas vezes nós negamos a pregação do Evangelho a essas pessoas, atrás da cortina de que essas pessoas são pessoas que não receberiam o Evangelho. Quando nós estamos falando isso, nós estamos falando que o Senhor não tem misericórdia suficiente para salvar essas pessoas. E essa não é a mensagem da palavra de Deus. A mensagem da palavra de Deus é que Deus tem salvação e que Deus tem prazer em salvar e não prazer em condenar. Com certeza, para a gente é muito mais óbvio, né, pregar o Evangelho para aqueles nossos amigos que já levam uma vida aceitável aos nossos olhos, mas o Senhor nos chamou a pregar o Evangelho a toda a criatura. Se você for ver, por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 26, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, Paulo escrevendo, ele vai dizer: irmãos, considerem a vocação de vocês. Ele traz a lupa para os seus próprios leitores e traz a lupa para nós hoje. Considere você a sua própria vocação, eu a minha própria vocação, ou seja, meu próprio chamado da parte de Deus. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento,
Continua ainda no versículo 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Enquanto nós estamos com todas as nossas forças, muitas vezes voltadas ali para agir só com aqueles que a gente acha que merece o evangelho, existem outras pessoas sedentas ao nosso redor, que precisam receber a palavra de Deus, que precisam receber ali a mensagem do Senhor. E esse era o caso de Nínive. Nínive, então, recebe a pregação de Jonas, e Nínive se converte ao Senhor. E aí o que acontece? Jonas, então, diante disso tudo, fica irritado por conta do Senhor ter salvado aquele povo. E aí a gente começa a entender algo a respeito de Jonas. Jonas, lá atrás, diante dos marinheiros, quando acontece toda aquela situação da tempestade, e eles perguntam para Jonas, Jonas, o que a gente deve fazer? Qual que é a solução que Jonas dá? Jonas fala para eles, olha, me pega e me joga no mar. Ou seja, me joga para a morte. E o que a gente entende aqui? Sabe por que Jonas não conseguia entender a misericórdia de Deus em relação a outras pessoas? Por que Jonas não conseguia entender a misericórdia de Deus em relação aos marinheiros? Por que Jonas não conseguia entender a misericórdia de Deus em relação a Nínive? Porque Jonas não conseguia entender a misericórdia de Deus em relação a ele mesmo. Quando Jonas está no navio, ele podia falar para aqueles homens, olha, realmente eu estou fugindo da presença do Senhor, mas eu vou me arrepender nesse momento, e eu vou orar ao Senhor, e o Senhor vai ser misericordioso comigo, e diante disso, essa tempestade vai cessar. Isso nem passa pela cabeça de Jonas, porque na cabeça de Jonas, em relação a ele mesmo, era inconcebível receber o perdão da parte de Deus. E isso refletia na forma como Jonas enxergava as outras pessoas. E a mesma coisa acontece conosco. Esse é o maior problema de uma pessoa que não aceita a misericórdia de Deus na vida dos outros. É porque essa pessoa, nós precisamos ter uma experiência com a misericórdia de Deus em nossas próprias vidas. De como o Senhor nos amou, de como o Senhor nos perdoou, de como o Senhor nos tirou do pecado e nos trouxe para o reino de luz, nos trouxe para a sua misericórdia, para a sua graça. E aí, diante disso, aí sim a gente consegue perceber a misericórdia de Deus também sobre outras pessoas. E essa é a experiência de Jonas. Quando Jonas é lançado no mar, a gente muitas vezes enxerga que ao ser engolido pela baleia, Jonas está recebendo uma espécie de castigo de Deus, como se Deus estivesse o castigando por ter fugido, mas o próprio Jonas não enxerga dessa forma. E assim eu quero finalizar aqui com Jonas no capítulo 2. É a oração que Jonas faz quando Jonas está dentro ali do ventre do peixe. E aí Jonas no capítulo 2, no versículo 1, olha o que ele fala. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouvistes a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse, estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? Esse era o pensamento de Jonas. Pega essa primeira frase, estou excluído da tua presença. Jonas não enxergava lugar para ele na misericórdia do Senhor. Versículo 5, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Ó Senhor, meu Deus. Quero ler até aí. Depois em casa, se você quiser ler esse capítulo todo de Jonas, capítulo 2, é uma oração belíssima. Mas eu quero ficar com esse último versículo, versículo 6. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Essa foi a experiência de Jonas. Jonas estava no profundo dos mares, se sentindo excluído da presença de Deus.
E Jonas viu a misericórdia de Deus, a bondade de Deus alcançar a vida dele. E assim a minha oração nessa noite é para que você possa experimentar a misericórdia de Deus na sua vida. Eu experimentar a misericórdia de Deus na minha vida. Porque quando nós experimentarmos a bondade e a misericórdia de Deus em nossa vida, quando nós atentarmos para a bondade do Senhor para conosco, nós entenderemos que o Senhor é sim misericordioso, para salvar seja o mais corrupto dos políticos, para salvar seja o pior dos assassinos, para salvar seja a pessoa mais indigna que nós possamos pensar. Deus tem amor e tem misericórdia para essa pessoa, desde que ela ouça a palavra e ela creia na palavra. Amém? Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração essa noite. Eu queria orar nesse momento. Se você na sua casa puder fechar seus olhos, se concentrar. Quem sabe tantas pessoas passaram pela sua vida, assim como pela minha, e tantas vezes nós perdemos a oportunidade de compartilhar o Evangelho por conta de termos olhos fechados para a misericórdia de Deus. Mas que nessa noite o Senhor venha abrir os nossos olhos, e assim como Jonas nós possamos dizer que o Senhor nos fez sair da sepultura. Vamos orar ao Senhor. Senhor, esse é meu testemunho, esse é o testemunho que todos nós que cremos em Ti temos, de que o Senhor fez com que a nossa alma subisse da sepultura. A sepultura do pecado, a sepultura da separação do Senhor, a sepultura do nosso próprio egoísmo, dos nossos próprios caminhos. E o Senhor, com o Teu amor, com a Tua graça, nos amou sendo nós ainda pecadores. Como nós Te agradecemos por isso, Senhor. Antes que eu Te amasse, o Senhor me amou. Antes que cada pessoa que assiste a essa transmissão amasse ao Senhor, o Senhor manifestou o Teu amor. Senhor, e como podemos nós, então, diante de tamanha graça, de tamanha misericórdia, fecharmos, Senhor, os nossos lábios, fecharmos, Senhor, as nossas mãos, diante do mundo, da sociedade, das pessoas que estão ao nosso redor. Não, Senhor, nós queremos ser um instrumento Teu nessa terra, Pai. Nós queremos, Pai, atender a vocação. Não nos deixa, Senhor, fugir para Tarsis, Senhor. Muitas vezes as nossas Tarsis são os nossos compromissos pessoais, os nossos próprios projetos. Muitas vezes Tarsis é um ambiente de conforto, onde eu estou simplesmente no meio das pessoas que aceitam aquilo que eu digo. Não, Senhor, nos leva até Nínive. Nos leva, Senhor, até o lugar onde existem, de repente, as pessoas mais improváveis, mas que o Senhor quer salvar. Senhor, e que quando nós estivermos lá, seja qual for a Nínive que o Senhor levar a cada um de nós, a Tua palavra haja poderosamente, Senhor, trazendo conversão, trazendo arrependimento, trazendo, Pai, cura, trazendo libertação do pecado. Isso que nós pedimos, Senhor, e nós cremos na Tua palavra. Nós cremos, Senhor, que quando a Tua palavra é pregada, ainda que não no mesmo momento, ainda que não no mesmo instante, a Tua palavra gera frutos, Senhor. Nós cremos nisso. Não nos deixe, Senhor, parar de semear, mas que nós semeemos a Tua palavra, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu amor, Senhor, onde quer que nós formos, que o Senhor use as nossas vidas. Essa é a nossa oração, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor, que essa palavra que ouvimos nessa noite nos alcance, ela te alcance e abençoe a sua vida. É um privilégio a gente poder abrir a nossa boca e ser porta-voz de boas notícias, e a melhor notícia que nós podemos trazer à humanidade é que Cristo morreu, mas ressuscitou e vivo está, e tem uma obra de resgate, de salvação para cada um. Amém? Que essa palavra, que esse Espírito fervilhe em nosso coração, estejamos prontos, queridos, prontos para ser um canal de bênção, um farol
nas mãos do Senhor, no nome de Jesus, amém? Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra, a Tua presença, a Tua unção alcance cada lar, cada casa que está, Senhor Deus, agora sendo atingido, cada dispositivo móvel que está sendo agora, Senhor, atingido por esta palavra, por esta unção. Pai, que haja também no coração daqueles que ainda não fizeram, Pai, uma decisão para tomar para si essa verdade, que nessa noite seus corações sejam quebrantados e se voltem para Ti, Pai. No nome de Jesus, eu libero uma palavra de bênção para cada um que me ouve, e se você crê nisso e recebe, diga amém. Aqui, amém? Aí na sua casa, amém? Não ouvi, hein? Deus te abençoe, tenha uma ótima semana, que cada dia você possa viver este milagre de Deus na sua vida, amém? Como um farol